Um negócio que apenas gera dinheiro é um negócio pobre. Henry Ford. Bem-vindos ao Auricast, o podcast que fala a verdade sobre negócios. Hoje com um convidado muito especial, Michael Marks, diretor da MXL Digital. Ele que vai falar um pouco pra gente sobre os negócios digitais aí, principalmente no nicho de médicos, dentistas e outros profissionais. Essa frase eu acho que resume um pouco, eu acho que esse mercado do digital que está indo para um lado meio obscuro, mas tem pessoas boas que conseguem trazer aí coisas para o próximo. E aí, Michael, tudo bem? Kleber, muito obrigado pelo seu convite. Imagina que é isso, é um prazerzão, cara. É uma satisfação muito grande estar aqui, né? Ouvi falar muito bem do seu podcast. Legal. Então, espero que todos vocês aí possam gostar desse conteúdo. Prometo entregar meu melhor aqui. Gratidão por esse convite, por estar aqui. Imagina, nós que ficamos gratos aí. Eu sei como é que é o problema da agenda aí, né? Muitas coisas, você principalmente que está mudando aí. O tempo hoje em dia é complicado, né? Sim. Mas me conta aí, cara, como que é um pouco... Me conta um pouco da sua história, como que começou, como que você veio pro empreendedorismo, né? Pro mundo digital aí. Maravilha. Bom, acredito que empreendedor, ele já nasce com isso instalado nele, né? É importante a gente passar pelas fases para descobrir o que ama e trabalhar de acordo com o que faz você feliz. Você ganha dinheiro e gera transformação na vida de outras pessoas também. Então, o meu início no digital, ele basicamente iniciou como boa parte dos grandes players, né? Pelo menos do que eu já conheci. Que é começar a vender um curso de um cara que vende curso. Você comprou um curso que te ensinou a vender curso. Pois é. Então, se você iniciou no digital aí e passou por isso, você sabe o que eu estou falando. Então, foi justamente numa época onde eu fui vendedor na van. Logo entrou a pandemia e, na época, trabalhando como vendedor, o que eu senti? Quando entrou a pandemia, boa parte das pessoas que estavam na loja foram mandando embora. E como o meu setor ele era um setor mais difícil de se encontrar bons profissionais, e a gente passou por uma gama de treinamento muito grande. Então, por ter passado por isso, o pessoal decidiu segurar ali, pelo menos no nosso setor, mas da loja que eu trabalhei, muita gente foi desligada. E o que acontece? Isso me deu uma centelha. Eu falei assim, cara, eu preciso encontrar algo que me gere uma receita trabalhando dentro da minha casa. Foi onde eu caí e comecei a comprar esse curso de um cara que ensinava a vender o curso dele. No começo, eu até fiz um pouco de dinheiro, Entendi. porque as pessoas naquela época estavam muito sedentas e queriam ter uma forma de renda extra e principalmente trabalhar dentro de casa. A pandemia trouxe isso, né, à tona. Né? Sim, e aí você oferta isso para as pessoas que te acompanham no seu Instagram de forma orgânica, então aquelas pessoas que te acompanham veem que, pô, realmente faz sentido. Só que a gente tinha toda uma técnica para utilizar esse processo. Aprendi, desenvolvi, só que eu queria mais. Falei assim, cara, não é possível, tem que ter algo a mais, tem que ter algo diferente. Foi onde eu olhei uma breve introdução que tinha no curso que trabalhava sobre tráfego pago. Então, olhando sobre isso, eu parei. Eu preciso aprender sobre tráfego pago, porque é onde realmente está... Eu vou fazer dinheiro. Porque eu estou fazendo isso de forma orgânica. Se eu fizer de forma patrocinada, provavelmente eu vou encontrar muito mais pessoas. Foi onde eu iniciei esse treinamento. Comprei uma mentoria de tráfego pago, comecei a aprender 24 horas praticamente na frente do computador para dominar aquilo. E, gente,
tem coisa demais para aprender ali no Meta, no Google, é coisa demais. Então, quando vocês contratarem um gestor de tráfego por aí, não pense Dê que ele vai valor, só né? apertar botões. E se ele for bom e te cobrar caro por isso, é porque ele passou muita jornada para aprender realmente a como fazer isso. Então, Eu acho que o tráfego pago é ali, eu algo acho que é o negócio mais complicado de todo o mercado digital, né? tem que saber como trabalhar ele de forma consciente e como cuidar do dinheiro do seu cliente. Porque não é só você aprender, apertar os botões e fazer lá. Depois que você aprende, entende a ferramenta, você precisa aprender a gestão. Então, o cliente ele libera um valor para você trabalhar mensalmente e nesse valor você tem que fazer uma boa distribuição. Quando você faz essa distribuição de forma consciente, você minimiza mais ainda os esforços, só que você trabalha de forma consciente e consegue trazer bons resultados, que é o que acontece muito nesse mercado hoje, que tem entrado muitos gestores de tráfego, que alguns aspirante ao trabalho, só que não sabe realmente como funciona esse outro processo, essa gestão, como cuidar Entram disso de maneira despreparados consciente. na maioria das vezes, né? É Entra, porque é compra uma um forma de ganhar cursinho dinheiro fácil. ali e já entra no mercado, né? É porque eles olham como uma forma de ganhar dinheiro fácil. Aí, por exemplo, entra no mercado e aí acaba se deparando com um elefante branco. É. Pô, como é que eu vou fazer isso aqui? Até faz, porque abrir uma campanha lá que é muito simples. Você vai lá, escolhe o tipo de campanha que você quer fazer, depois busca o público, qual tipo de idade, pega um produto que você quer desenvolver, qual tipo de plataforma que você quer trabalhar, se é 100% no Facebook, 100% no Instagram, ou se você quer trabalhar somente nos Stories, somente no Reels, ou em todas as plataformas que tem ali dentro do Meta que ele entrega. E aí você vai para o criativo. No criativo, você identifica os melhores e anuncia. Anuncia. Aí tem a opção de você colocar para um site ou pôr para ir para um WhatsApp. Só que nessa é onde você tem que identificar como fazer a otimização dessa campanha. Então, eu posso fazer testes. Você fez o teste, valida, vê o que realmente Qual gera resultado. criativo ali foi melhor, né? Trouxe mais resultado. E aí, então, você começa a trabalhar de maneira consciente para conseguir trazer bons resultados. É nessa parte onde a grande maioria deles se perdem. Porque fazer essa estrutura, cara, Beleza. qualquer pessoa faz. A minha filha de 5 anos consegue fazer isso aí. Se eu parar, ó, filha, faz desse jeito. Ela faz, porque é Ctrl+C, Ctrl+V. Não tem receita. Agora, o segredo está na otimização, que é como você trabalha de maneira consciente, como você otimiza aquele criativo, aquela campanha, aquele investimento que está lá, qual é a hora de aumentar um investimento, qual é a hora de diminuir, qual é a hora de parar um anúncio que não está performando. É nessa hora que a gente identifica o que realmente vai gerar resultado, que é onde você coloca investimento e ele... E aí que separa os bons profissionais dos Exatamente. profissionais que não geram resultados, né? E isso tem de monte no Nossa, mercado. bastante. Ultimamente tem muita... Eu acho que o problema é esse, né? O cara compra um cursinho ali, acha que já está dominando e Sim. não estuda mais e vai embora, né? Exatamente. Vamos vender. Foi então que, entendendo esse mercado, eu encontrei mais necessidades de aprender cada vez mais. Do tráfego eu fui para lançamento, aí eu fiz o treinamento do Érico Rocha, aí eu fiz um curso do Thiago Fisch, Pablo Marçal, Marcos Paulo, aí N pessoas, Bruno Gabarra, Gabriel Martins, ou seja, foi muita gente. Então, foi, vamos colocar aí em valores, em investimento, acho que foi mais de 100 mil reais em investimento. Em cursos. Em treinamento, mentoria, melhorando, aprendendo, desenvolvendo habilidades. E assim, a gente nunca para. Não. Porque quando você pensa que está indo bem, o mercado muda, se atualiza e você precisa se atualizar também. Hoje o mercado é muito dinâmico, Sim. né? Em todas as áreas. Exato. Em todas as áreas. Não é só no digital, não. Não, em todas as áreas. Todas as áreas. Foi aonde eu parei e identifiquei, cara, eu estou oferecendo um trabalho bacana, estou oferecendo um negócio legal, só que eu ainda não acertei o nicho que realmente vai mudar o negócio. Foi onde eu encontrei um amigo que é cirurgião plástico. Ele falou assim, Michael, você já pensou em desenvolver marketing médico? Eu falei assim, cara, eu comecei a trabalhar com uma doutora aqui da nossa cidade, mas nunca pensei em fazer de maneira
consciente, focando ali somente em médico. Falei assim, estuda um pouco mais sobre esse público que você vai ver a diferença que é. Foi onde eu comecei a trabalhar com médicos, dentista, foi aparecendo pessoas. Aí encontrei um dos maiores players do marketing digital, que é o Vitor Jassi. Aí o que acontece? Quando eu comecei a seguir ele, surgiu uma oportunidade no Instagram. Falei assim, cara, para eu aprender melhor, nada mais do que entrar na equipe deles. Eu Pegar vou. o melhor para trabalhar, né? Foi onde eu fiz a solicitação para eles para entrar no time de desenvolvimento. Nem era por dinheiro, Uhum. era para entender como funcionava melhor ainda aquele negócio. Sim. Foi aonde, encontrando ali o grupo Médico Celebridade, comecei a fazer parte do grupo Médico Celebridade, entendi vários processos. Trabalhando ali com ele, você Exato. começou. E aí foi onde eu comecei a identificar bastante dores que os médicos traziam nas reuniões. Ou seja, foram mais de 70 médicos que eu atendi em todo esse processo. Foram gente demais, de todo o Brasil. Gente de Catalão, Minas Gerais, Goiás, Goiânia. Goiânia, eu sempre troco esses... Perdão, gente. Então, assim, Rio Grande do Sul, teve gente de Porto Alegre, gente de Mantena. Cara, foi gente Do de Brasil inteiro. Brasil inteiro. Então, cada um com sua particularidade, cada cidade com a sua diferença. Porque, por exemplo, eu atendi gente que era da Bahia, de uma cidadezinha um pouco menor, meio que fazendo divisa com Minas. Lá as pessoas tinham um tipo de comportamento. Sim. Então, assim, funcionava-se muito bem o boca a boca. O digital é algo que estava sendo novo ainda na cidade, algo que as pessoas estavam aderindo. O médico fazer digital vai ficar famoso agora, blogueiro? É basicamente esse um dos pensamentos que a grande maioria das pessoas tem. Sim. E o médico, ele ainda acaba sendo muito resistente por conta disso. Pô, vou virar blogueiro agora? Só que, na verdade, se ele entende que não é questão de virar blogueiro, é uma questão de olhar para o negócio dele num contexto geral, principalmente se ele é um médico que atende somente consulta, que boa parte ainda está fazendo a migração de sair do plano de convênio para somente para o plano de negócio. Acontece muito esse processo onde ele faz essa migração e precisa estar no digital. É onde a grande maioria dos médicos começam ali uma certa dificuldade. Com o quê? Atendimento, time comercial e equipe de marketing. Cara, isso assim foi para mim um divisor de águas. Por quê? Secretária ali, né? Eu sei que você tem um produto ali para Focado. secretárias, né? Sim, foi onde eu parei e identifiquei. Existem muitas pessoas que têm dificuldade nesse processo. Foi o que eu parei e falei assim, bom, eu entendo como funciona hoje essa metodologia, esse processo, faço gestão em marketing clínica, para clínicas, né? Um MBA pela Unialphaville, e lá o que a gente identifica vários comportamentos que tem que ser feito dentro de uma clínica para trabalhar num contexto geral, desde um marketing sensorial, desde um processo de atendimento, implementação de alguns processos dentro da empresa para que ela realmente evolua e cresça de acordo com como deveria ser. Foi então que eu criei o método consultório 10X, onde trabalha gestão, marketing e vendas. E isso é interessante que você engloba todas as áreas do consultório, né? Sim. Que eu acho que deve ser muito difícil ali essa parte de atendimento prévio, né? Agendamento, como as secretárias se portam. Eu acho que isso daí é bem interessante, né? Sim. Eu costumo dizer que as pessoas são contratadas pelo currículo e demitida pelo comportamento. Exato. Então, grande maioria desses profissionais, quando contratam uma pessoa, eles falham na contratação. Por quê? Na contratação é onde você precisa identificar qual o perfil de pessoa que você necessita para dentro do seu negócio. Então, se eu tenho uma secretária que é para um perfil de venda também, que vai fazer o atendimento, vai fazer venda pelo WhatsApp, porque não deixa de ser uma venda. Não, é uma venda. É uma venda. E é onde ele identifica ali um perfil de pessoa que não é para aquela vaga, para aquele setor. A gente tem que saber direcionar perfil para
de profissional para cada setor. Eu acho que posso estar enganado, mas eu acho que uma dor desse nicho, né, dos médicos, é o tempo, né? Então, às vezes o cara não tem tempo para olhar currículo, essas coisas, e às vezes não é tão assertivo na hora, desculpa, da contratação, né? Sim. O que acontece? Se eu já tenho uma agência que pode fazer essa contratação para mim, Exato. ótimo. Então, o que é interessante o médico passar pro gestor de RH? Eu preciso de uma pessoa que tenha esse comportamento. Vamos supor que o médico já cresceu, evoluiu e está numa etapa de contratar vendedores para dentro da clínica dele. Então, o que ele faz? Eu preciso de uma pessoa com perfil X. Quem é os melhores perfis para venda? São pessoas que são tubarão. Sim. Dentro de uma analogia que a gente faz em personalidade, que existe aí algumas pessoas conhecem como gato ou como golfinho, aí tem os lobos e o tubarão. E as águias também, que é importante ressaltar, não deixá-las de fora, que são muito importantes para esse papel. O que acontece? Quando eu identifico uma pessoa com essa personalidade e quero alguém para trabalhar venda dentro do meu negócio, ela precisa ser tubarão. Porque é uma pessoa que não desiste, uma pessoa que precisa ver aquele negócio acontecendo. Uma pessoa que é focada 100% em gerar resultado. Persistente. Exato. Porque, por exemplo... Para ser vendedor, se não não tem tiver que ser persistência, acabou, né? Porque, vamos supor, uma pessoa que é golfinho, ela é uma boa pessoa? É uma excelente pessoa. Sim. Só que é uma pessoa que não aguenta a pressão. É uma pessoa que, quando você aperta, ela espana. Então, em determinados momentos na venda, você precisa ter uma personalidade focada no quê? Em resultado. Então, se eu penso que eu tenho que estar com foco em resultado, eu preciso estar 100% presente ali. Se eu estou 100% presente naquele momento, eu não fico pensando aleatoriamente em outras coisas. E eu consigo ter dinâmica no processo que eu estou fazendo, entendendo a necessidade do meu paciente. E na hora que eu vou oferecer algum procedimento ou protocolo para ele, eu sei exatamente o que falar. Porque você acaba sendo mais calculista. Sim. E é nessa hora que fazer e como responder as indagações também, né? Exatamente. Porque às vezes a gente se depara com os vendedores aí no WhatsApp que não sabe responder sobre o produto, né? Quer um exemplo prático? Uma vez eu estava dando um treinamento para um certo grupo de secretária e eu vi a conversa que ela conversou com o paciente. O paciente olhou e perguntou, viu, tem horário em tal dia? Ela falou assim, não tem. E acabou a conversa ali. Não oferece uma segunda opção. Olha, eu não tenho horário neste momento, nesse dia, mas eu tenho essa e essa outra opção. Ou seja, entregue pelo menos 3 opções para o seu paciente para ele poder olhar e ver qual que se adequa à agenda dele também. É o mínimo, né? É o mínimo, porque o que acontece nessa hora, entra uma questão que eu preciso gerar uma solução para aquela necessidade do meu paciente. Se ele está me procurando é porque ele precisa. Então, se ele precisa, eu tenho essas 3 formas, eu tenho esses 3 horários. Claro. Faz sentido para você? Se faz, maravilha. E já deixa agendado. Agendar, né? A gente encontra muito disso, né? Não só em vendas por WhatsApp ou por telefone, mas no presencial também, né? Sim. Acho que uma falta de comunicação, falta de comunicação, acho que é uma falta de treinamento que os empresários, os empreendedores não fazem para os seus funcionários, né? Sim, o que acontece... Trazer o funcionário para você para gerar um resultado, né? Sim. O que eu vejo, Kleber, quando a gente fala em treinamento, acontece muito com inúmeros empresários, não só na nossa cidade, mas no Brasil inteiro. Quando eu vou para um treinamento e eu desenvolvo uma habilidade nova, seja emocional, seja de venda, seja de comportamento ou de tecnologia, eu aprendi. A minha equipe não aprendeu aquilo que eu aprendi. Sim. E na maioria das vezes, eu não consigo transmitir 100% daquilo que eu aprendi para o meu colaborador. Então, eu volto daquele evento totalmente com a energia lá em cima. E o que eu quero fazer? Passar para o meu time. Só que, às vezes, da forma como eu passo para o meu time, ela não soa muito bem.
Porque eu estou numa energia vibracional totalmente diferente. Eu estou num foco lá em cima. E eles estão aqui, ó. Porque eles não pegaram a mesma energia que eu peguei naquele evento. É onde acontece, às vezes, até um descontentamento da equipe. Porque ela não está 100% presente junto com aquele empresário. E é nessa Essa hora mesma que... vibração ali, né? E é nessa hora que ele acaba trazendo coisas diferentes, novas e tudo mais, às vezes a equipe não acompanha. Aí é necessário fazer todo um trabalho gradativo e devagar, vamos dizer assim, porque é muita coisa, é muito conteúdo que a gente pega em um evento e querer implementar tudo de uma vez é algo que acaba Ou mesmo tendo isso aí. fazer um treinamento específico para a equipe, Sim. né? Trazer um treinador e fazer esse treinamento. Eu acho que é muito válido, né? Sim, hoje, ter um treinador dentro da sua equipe ou até mesmo contratar alguém Sim. é algo que faz uma diferença muito grande. Por quê? Eu vou até um certo nível, então eu vou ter tempo para treinar a minha equipe de acordo com aquilo que eu peguei. Exatamente. Se provavelmente eu não vou ter tempo, eu faço uma pré-análise. O meu tempo, ele é valioso, para o empresário é valioso. Então eu olho e valido. Faz sentido para mim treinar ou eu passo para alguém fazer isso aí? Combino, passa tudo certinho lá como funciona esse método de treinamento e paga uma pessoa para implementar na sua empresa. Vai ter um outro nível de responsabilidade diferente e a equipe vai engajar de forma Acho que absurda. a forma mais viável, né? A forma mais correta é essa, Sim, né? porque a equipe se sente confortável, né? Então Sim. eles entendem. É por isso que Pessoas hoje de fora, né? Não é ali o chefe, o patrão ali dando é diferente. dando um curso, é diferente de uma pessoa de fora, né? É totalmente diferente. Então a gente para analisar as pessoas que treinam a equipe com outro profissional, eles tendem a ter um resultado até maior. Porque não é uma pessoa que está na minha zona de influência. Exato. Então, a pessoa se comporta de forma diferente. E a gente que também treina sobre comportamento, que é uma das coisas que deu entendendo todo esse mercado, foi o que eu parei para analisar. Aí eu fui me tornar treinador de inteligência emocional. Quando eu abri a minha mente para mudar no meu negócio, para dentro, porque eu descobri que tudo que eu preciso está dentro de mim. Agora, como eu desperto isso na equipe do empreendedor ou do No dono de próprio clínica, empreendedor, né? vai trabalhar isso. A gente para e começa a analisar. Primeiro ponto são padrões de comportamento. Então, a gente identifica esses padrões de comportamento, ressignifica aquilo para ele começar a pensar de forma diferente. Pensar de uma maneira mais assertiva, sair um pouco daquela realidade e começar a olhar para dentro. Porque se eu sei que tudo que eu preciso está dentro de mim, o que eu preciso fazer? Analisar o que eu estou fazendo, as minhas atitudes e para onde elas estão me levando. Aí existe algo que eu falo nos meus treinamentos que são 3 coisas. Uma delas eu aprendi com o Pablo Marçal. Acho que boa parte das pessoas aqui conhecem ele. Que é o que? Conheça novas pessoas, novos lugares, para ter novas ideias, ter novos... você vai ter novas soluções ali e novos resultados. Então, essas conexões, elas fazem essa diferença. E eu ainda paro para analisar e implemento mais esse processo. Por quê? Eu preciso fazer uma identificação nas pessoas que estão próximas a mim. As pessoas têm 3 finalidades. Ela é porta, ponte ou muro. Existem esses 3 pilares. A pessoa que é porta, ela é aquela pessoa que vai sempre abrir para mim uma porta, seja independente do decorrer da minha vida. Eu sempre tenho aquela porta aberta. Quando houver uma necessidade de algo que essa pessoa lembre de mim, o que ela vai fazer? Vai abrir essa porta. Vai abrir a porta para você. Tem as pessoas que são ponte. As pessoas que são ponte, elas vão te levar até um certo nível. Porque até as pessoas que são ponte, elas vão ter uma limitação, depois não vai te acompanhar mais. Isso acontece, é normal. E aí, quem eu tenho que identificar e ficar longe? As pessoas que são muro. As pessoas que são muro é aquela que, quando você conta para ela que você comprou um carro, é aquela pessoa que não vibra com você. Quando você implementou um novo negócio na sua empresa, ela não vibra com você. Ou seja, essa pessoa
você tem que afastar dela O mais rápido o mais rápido possível. possível, porque essa energia, Ela vai cair não, você tá doido. o padrão vibracional de todos, né? 100%. Então, esse tipo de pessoa tem que ser identificado. E aí a gente para e analisa. Às vezes, até a pessoa que é uma porta e aqui é ponte, ela pode vir a se tornar muro, que aí é onde você tem que afastar ela da sua vida. Porque ela entrou em um processo que não está mais alinhado com o seu. E é onde você tem que fazer a desconexão. Porque as pessoas que estão conectadas com você, que estão na mesma energia de crescimento, elas vão prosperar e evoluir. Aquelas que não estão na mesma energia, sai fora. Tira de perto. Por quê? São pessoas que já não estão fazendo tanta diferença e provavelmente não vai gerar tanta diferença na sua E vida. às vezes impedem o crescimento também, né? Essa é a palavra. Impedem o seu crescimento. Por quê? Às vezes você cresce de um nível rápido e exponencial e as pessoas que estão próximas a você às vezes não conseguem comportar e ver você crescendo nesse nível. Sim. Então você acaba crescendo de uma maneira exponencial e essas pessoas elas querem te travar. É onde você para e analisa, faz sentido para mim ainda permanecer perto dessa pessoa? Ou eu tenho que sair E é fora? difícil a gente diagnosticar essa pessoa, né? A gente vê quem são, né? É um processo complicado, né? Então, Tem técnicas. eu vou te ensinar aí os gatilhos. Então presta atenção, presta pessoal. atenção aí. Dica grátis. Para você identificar essa pessoa, usa esse gatilho que eu acabei de falar aqui um pouco atrás. Olha para a pessoa e fala que você comprou um carro em tantas vezes, por exemplo. E valida se ela fica feliz, se ela vibra com você, ou se é aquela pessoa que olha e fala assim, caraca, você tem uma Bíblia para pagar? Tá ferrado. Não, se lascou. Essa pessoa, ela já está mandando a primeira energia que ela tem. Porque ela não está vibrando com você, não está, pô, cara, que massa, meus parabéns, você merece. Essa pessoa não está nessa mesma entonação que a sua. Porque se você comprou um carro, independente de como foi, se você tem condição de pagar, cara, você vai pagar. Verdade. Agora, você precisa de pessoas que estão nessa frequência com você. E aí você começa a fazer uma análise de como ela age quando você conta as suas bênçãos, quando você conta alguns pontos da sua vida. E aí é esse gatilho que eu preciso olhar as pessoas que são de networking, as pessoas que são necessárias e as pessoas que são íntimas. Exato. Qual é o ponto que eu diversifico essas pessoas? Você lembra da pessoa que é porta, ponte e muro? Exatamente. A pessoa que é de networking, ela é aquela pessoa que está me indicando, está meio longe e tudo mais, está mais afastada. Sim. Então, eu trabalho sempre nessa frequência. A pessoa que é necessária, às vezes é aquela pessoa que trabalha comigo. Então, ela está no dia a dia comigo, está próximo, é um amigo, está sempre perto. E as que são íntimas são aquelas pessoas que contam as coisas para você. Ou as que você conta para ela. É a pessoa que você traz para sua casa para comer na sua mesa. Amigos. Essas pessoas, eu tenho que fazer essa dimensão sobre elas. Se ela é de networking, se ela é necessária ou se ela é íntima. Entendendo isso, eu começo a fazer um filtro dessas pessoas e faço uma pré-análise. Aí vai uma tarefa para você que está assistindo. Pega seu caderno aí, anota networking, necessária e íntima. Anota quem são essas pessoas e começa a validar se ela é porta, ponte ou muro. E começa a remover da sua vida. Essas pessoas que só estão ali por uma finalidade. E aí você tenta descobrir qual que é a finalidade que essa pessoa tem sobre você e sobre você sobre ela também. Identificando isso, você vai saber exatamente como diversificar e entender quem são essas pessoas. Se ela faz sentido estar perto de você ou se você tem que se afastar delas. E naturalmente, quando a gente começa a perceber isso, quando a gente começa a melhorar o nosso íntimo, a gente começa
a vibrar mais alto, geralmente essas pessoas vão se afastando, né? É natural. É natural. É A natural. gente começa a vibrar melhor, essas pessoas vão se afastando naturalmente, né? Sim, veja bem, a gente acessa vários níveis na nossa vida. Uhum, Então, nós temos etapa de crescimento uhum. e é onde a gente precisa, às vezes, desconectar de pessoas. Exemplo, eu tenho amigos de infância que não estão na minha realidade do presente hoje. Claro. Porque os amigos da infância ficaram na infância. Hoje, na vida presente adulta, eu vivo outra realidade, totalmente diferente. Então, a maioria das pessoas não me acompanharam. Então, eu tenho parentes, Sim. amigos, tem pessoas que não fazem ideia de onde eu moro, para você ter ideia. Sim. Porque não faz sentido gerar conexão mais. São pessoas que ficaram Pelo caminho. lá na infância. Ou amigos que em algum momento a gente gerou desconexão e não faz parte da minha vida hoje. Então eu digo para todas as pessoas que estão próximas a mim e falo assim, olha, todo mundo tem um tempo necessário para estar junto com você. Aí você tem que identificar qual perfil ela se conecta e como você trabalha essas pessoas, se eu mantenho perto ou se eu mantenho afastado, se eu corto conexão, porque às vezes acontece da pessoa Normal, né? ter um tempo necessário para estar com você. Aí Claro. você cresce, aprende, evolui e utiliza a nossa vida. Exato. E foi entendendo sobre comportamento, sobre inteligência emocional, que aí eu criei um processo trabalhando todas essas etapas de como melhorar a nossa mente, como prosperar no meu negócio com processos, inteligência emocional, vendas, marketing, identificando exatamente qual é o meu erro, qual é o meu ponto de falha. E ali é onde a gente entrega um teste para a pessoa fazer ali, que é um de análise comportamental, que é o HMI. Depois eu vou até disponibilizar para você como um presente. Que bom. Legal, Você eu vai curtir agradeço, demais. porra. Eu quero. Significa o Human Master Indicator para você descobrir a maestria humana. Ele traz mais ou menos 150 páginas falando sobre você, sobre quem você é, e desenha exatamente tudo sobre o que você é. E no final ele te dá tarefas para você fazer, como por exemplo, alguns jogos, ou meditação mindfulness, ou meditação pranayama, várias estratégias ele vai te entregar mediante o seu perfil comportamental, e ali ele vai identificar Entendi. se você é uma pessoa mais introvertida, se você é mais extrovertida, uma pessoa mais sensorial, ou se você é uma pessoa mais sensitiva, julgadora. Ou seja, vai trazer exatamente quem você Seu é. perfil. Exato. E entendendo que, entrando na área médica, eu identifiquei muito esse problema. Porque eu atendi médicos que tinham burnout. Sim. E como você trabalha um médico que está em processo de burnout para ele conseguir prosperar no consultório dele? Você tem que trabalhar no emocional primeiro. Trabalhar primeiro esse burnout, depois entrar no emocional do cara. Exatamente. Então, entendendo essa dor e essa dificuldade que ele tinha, nós trabalhamos o emocional. Depois a gente vem com as outras estratégias. Que aí, por exemplo, a gente utiliza uma estratégia de venda chamada de caixa rápido. Para quê? Para gerar receita sem colocar tráfego, utilizando a nossa base de dados. Base de dados. Ou seja... Vai no orgânico primeiro. 100% orgânico. 100% orgânico. No orgânico, a gente criou uma estratégia para um médico. Ele utilizou essa estratégia e em 10 dias ele conseguiu puxar mais de 30 mil reais vendendo um protocolo. Poxa, que legal. Ou seja, uma estratégia validada que funciona e gera um resultado assim absurdo. Entendi. Sensacional. O que ele fez? Trabalhou com a essência dos pacientes que ele já tem. Criamos ali um processo direcionado para que ele pudesse crescer e evoluir e vender aquele produto. Ele tem que ser lembrado, né? Tem que ser lembrado. A gente tem que estar colocando coisas sempre ali nas redes sociais, no WhatsApp. Exato. É isso, não é? Mais ou Sim. menos. Porque se, às vezes, você vai lá no médico e fica 6 meses sem ouvir falar do médico, não é verdade? É Sim. mais ou menos por aí, né? Existe um processo, né, que o médico pode fazer, inclusive você médico que vai nos assistir aqui, é olhar o tipo de tratamento que eu entrego. Como eu faço isso?
eu tenho um programa de acompanhamento ou não? Se eu vendo só consulta, é onde acaba gerando ali um certo limite. Porque eu vou vender somente consulta. Só consulta. Quando eu passo para trabalhar um programa de acompanhamento ou um protocolo, esse paciente, quando ele vem na clínica, ele tem essas duas opções. Ele tem a opção somente de consulta e ele pode ser ascendido para um processo de acompanhamento. Vamos colocar em um exemplo, um médico nutrólogo. Uhum. Ele tem aí as consultas, que o paciente pode ir lá a cada mês ou a cada 2, 3 meses, dependendo da demanda que o médico tenha. Uhum. Ou ele pode já iniciar com um protocolo. Ou seja, como seria esse protocolo? Ele já tem data, tem hora marcada tudo certinho, tem os tipos de tratamento que ele vai fazer, qual o acompanhamento que o médico vai fazer com ele. Ou seja, ele passa um programa de acompanhamento e esse paciente, ele já paga naquela hora. Ou seja, um médico cria um programa de acompanhamento para fazer com aquele paciente. Ou seja, ele pagou a minha consulta e agora eu estou ofertando para ele uma nova oportunidade, que é o que vai resolver um processo da vida dele, que é o que ele está buscando. Ele quer emagrecimento. É um diferencial ou longevidade. Do médico ali, né? 100%. Então, aquele paciente que busca longevidade, que procura um nutrólogo, ele vai encontrar alguém que realmente é especialista e ele não vai querer perder a oportunidade de entrar nesse programa de acompanhamento, Claro. pelo fato de que, para eu agendar uma consulta novamente, se o médico é requisitado, ele vai demorar 7, 8 ou 1 ano praticamente para conseguir ali um horário na agenda. Agora, se ele entra nesse programa de acompanhamento, ele acelera. Ele acelera, é verdade. Exato. E são inovações, né? Que a gente que vão sendo criadas. Sim. Porque tem pessoas que dizem que a gente está vivendo... Estamos vivendo a sexta onda, né? E essa sexta onda é a onda da inovação, né? Tivemos a onda do Fabril, várias ondas, e essa onda da inovação. Tem uma frente aí que diz que essa é a onda da inovação, outras dizem que é a onda da sustentabilidade, mas eu acho que todos hoje vivemos tentando, nós empreendedores, essa inovação, buscando essa inovação, né? Sim, e vale lembrar também que quando a gente fala em inovação, a gente não tem como não falar de tecnologia. Não. E na medicina não é diferente para quem tem clínica e consultório particular. Sim. O que acontece? Quando o médico identifica que ele pode criar ali uma inteligência artificial para trabalhar no WhatsApp dele, atuando como se fosse um ser humano, muda totalmente o jogo. Ele atua de forma diferente. Isso é algo que a gente está desenvolvendo hoje para trabalhar 100% nesse processo. A gente não fala substituir uma secretária, mas fazer um trabalho parceiro, que é o que? Essa inteligência trabalhar de forma autônoma, gerando ali uma certa demanda para o médico que talvez a secretária dele não atenda, principalmente aqueles que têm uma secretária para fazer. Acaba ajudando, né? Auxiliando a secretária. Então, isso gera uma diferença muito grande. Facilita para o médico, facilita para a secretária, facilita para todo mundo. Para toda a equipe. E todo mundo acaba sendo beneficiado com isso. Uma automação. Exato. Que você fala, né? Tem automação e tem a inteligência artificial. Sim. Na automação, ela funciona da forma diferente. Por quê? Não sei se vocês aqui têm uma operadora, eu não vou falar nome para não fazer patrocínio, não está patrocinando a gente. Pagando a gente. O único que está patrocinando aqui é o Café Figueiredo. Café Figueiredo, que por sinal é muito bom. Se você tem aí na sua casa, você sabe deixa que é um bom. comentário. Se você não tem, já faça a sua aquisição, porque o café é muito bom. Eu sou suspeito, mas é muito bom mesmo. Sensacional. Eu acho que foi pouco esse café aqui, viu? E eu queria um pouco mais. O que acontece? Quando a gente para analisar nessas duas ferramentas, a inteligência artificial ela vai trabalhar como autônoma, como o ChatGPT, por exemplo. Se você utiliza ele de forma inteligente, você escreve um prompter e ele te traz tudo
Sim. aquela resposta que você precisa. O que você vai precisar fazer? Analisar tecnicamente e validar se faz sentido exatamente as palavras. De repente você pode alterar uma ou outra, Melhorando. mas ele vai trazer ali um escopo do que você realmente precisa. E implementar uma inteligência artificial no WhatsApp é a mesma coisa. Ele vai atuar como se fosse um humano. Ele não vai ser um robô. Ele tem até um delay, para você ter ideia. Sim. Então ele trabalha mimetiza melhor. porque uma automação, ele vai ser da seguinte forma: se eu tenho ali a minha operadora, eu quero contratar mais um plano, o que eu faço? Eu falo, olá, ele já segue uma automação. O que você quer fazer? Falar com representante, com isso, tal, tal. Bem É robotizado. robotizado, 100%, porque é uma automação. Facilita a vida das operadoras? Facilita bastante. Mas quando se trata de um ser humano para fazer um nível de atendimento como um consultório médico, é diferente. Diferente. As pessoas estão carentes de relacionamento. Foi isso que mudou o meu jogo. Foi isso que mudou a forma como a gente trabalha. Foi isso que gerou um diferencial com os nossos clientes hoje de mentoria. A gente tem alguns programas de aceleração. A gente tem um programa de aceleração em vendas, o consultório DX, e a gente está desenvolvendo agora um mastermind. E qual é o diferencial desse processo? São etapas de crescimento, onde primeiro eu resolvo um problema inicial, que é aumentar vendas no meu consultório. O segundo, trabalhar toda uma gestão no contexto geral. E o terceiro é um acompanhamento anual visando crescimento, estratégia, direcionamento, processos de gestão, um crescimento no contexto geral. Por quê? Quando você tem isso, esse nível de acompanhamento, cara, é totalmente diferente. Totalmente. Totalmente diferente. Você evolui num nível altíssimo. Aí existe aquele documento, aquela série, né, do Harvey Specter. A vida é assim. Eu gosto assim. É muito bom essa série. Cara, é basicamente isso aí. Então a gente olha, faz uma breve comparação. Minha clínica é assim, mas eu quero ela assim. Então, para eu ter a minha clínica nesse nível, o que eu preciso fazer? Eu preciso ter uma boa gestão, preciso ter um bom time de marketing trabalhando, porque não é só impulsionar ou fazer story. Tem que estar gerando Tem venda, todo um lead, negócio. E né? eu preciso ter vendas, porque aí é um complemento onde a minha equipe de marketing está bem conectada, está fazendo todo um roteiro, está fazendo todo um acompanhamento no story, está postando um vídeo, está fazendo um feed legal. E aí entra a minha equipe de atendimento, onde ela precisa ter um atendimento legal, precisa falar com o meu paciente de maneira assertiva e ele precisa se sentir acolhido. Então, na anamnese que a gente faz com o paciente no WhatsApp, é onde eu preciso gerar rapport com ele. Sim. Quando isso gera, se o paciente mandou um áudio, responde num áudio. Não custa gerar conexão com o paciente. Ele se sente mais à vontade. Mas agora, se você está até aqui, presta atenção no que eu vou te falar. Se você receber uma ligação, uma mensagem do seu paciente, ou que ele quer agendar uma consulta, imediatamente olha para ele e pergunta, posso te ligar? É totalmente diferente, né? Vai fazer uma diferença muito grande para o seu negócio, principalmente na hora que você gerar esse relacionamento. Esse paciente vai se sentir mais acolhido, você vai trazer ele para você e com certeza você vai conseguir vender ali um tratamento muito melhor. Eu acho que no mundo que vivemos, totalmente digital, né? Eu acho que essa interação é totalmente... É um diferencial hoje, Gera. Né? Quem diria que isso seria um diferencial? Não, na minha geração era normal, né? Mas hoje a gente só tinha telefone de fio ainda, discado. Caraca, eu não peguei essa época, né? Mas eu imagino que deve ter sido desafiador. E hoje com a tecnologia, né? E hoje isso está faltando, né? Tá faltando essa interação, esse acolhimento, né? O pessoal a pandemia fez muito isso, né? Ela acelerou muito, vamos dizer, coisas que eram para acontecer em 10 anos, aconteceram assim... Em um ano. Em um ano, cara. Acelerou as pessoas, tanto que... eu até brinco, né? Tem um médico que eu acompanho que é lá de Goiânia, que ele fala assim, Michael, a pandemia foi a época que mais trouxe paciente para mim. Sim. Mas por quê? As pessoas ficaram em casa, confinadas. O que desenvolveu?
depressão, Vários solidão. problemas, né? O que acontece? O que ele tem que fazer? Chipar as pessoas para produção de hormônio. Porque aquilo mexe muito com a pessoa. Então, às vezes, a pessoa tá um pouco depressiva, para baixa, não tá muito legal. Ela Muita obesidade, né? ela precisa fazer um teste hormonal para ver se ela não tá com um problema hormonal. Sim. Porque nem sempre é depressão Não. por conta de outras coisas, é hormônio. E se ela injeta hormônio nela, ela fica melhor. Fica melhor. Ou seja, isso mudou muito as pessoas. Mudou muito e as pessoas, eu acho que ficaram carentes, né? 100%. Muito carente, né? Então, 100%. falta esse... Quem traz esse acolhimento hoje em dia, eu acho que já sai na frente, né? É uma inovação, né? Gera um diferencial, assim, muito grande, Kleber, porque a gente sente que as pessoas hoje, elas estão carentes de atenção. E para todas as áreas, não é somente para todas as áreas. Para a área médica, para o clínico e tudo mais, é no contexto geral. As pessoas precisam de pessoas. E é algo que, em um dos nossos testes, às vezes até aparece para a pessoa, abrace pelo menos 7 pessoas. Nós somos seres sociáveis, né, cara? Nascemos para interagir, né? Então é isso que muda todo o negócio, é ter esse relacionamento, chegar perto da pessoa, pegar na mão dela, dar um bom dia, uma boa tarde, boa noite. A gente sente essa falta quando está mais próximo, né? Como você falou bastante assim, dos colaboradores ali, apesar dessa palavra aí ser meia ambígua, né? Colabora com a dor, né? Dos funcionários, dos médicos, dos secretárias e tal. Isso eu acho que é uma parte que você leva em conta nos treinamentos. Cara, você ensina, né? Reensina a pessoa a ser não educada, mas mais acolhedora. O processo de inteligência emocional, ele vem para isso. Ele vem para isso pelo fato de que a pessoa só entrega aquilo que ela tem dentro dela. Sim. Então, se você me joga uma pedra e eu te dou uma flor, eu estou demonstrando que eu estou dando aquilo que eu tenho dentro de mim. Você está dando aquilo que tem dentro de você. Isso vale muito mais em relação a como você teve de criação. Como que seus pais te trataram. Como eles cuidaram de você. Às vezes eu cresci sem pai. Ou cresci sem mãe. Foi criado pela avó. Hoje tem muito Enzo por aí, né? Tem bastante. Fala, criado com vó e tudo mais. Só que você... Só que você olha ali o comportamento que essas pessoas têm. Daquelas pessoas que foram criadas com o pai e aqueles que foram criados com o terceiro. Existe uma falta, querendo ou não. Porque por mais que eu não tenha conhecido o meu pai ou a minha mãe, eu vou repetir um padrão de comportamento dele porque é inconsciente, é genético. Eu vou repetir isso. Agora, como eu trabalho isso dentro de mim é o que vai gerar uma diferença muito grande, porque eu identifico qual é a minha crença, qual é o meu bloqueio, como eu trabalho de maneira consciente isso, identificando esses padrões de comportamento e trabalhando aquilo para melhorar. Sim. Aí, por exemplo, se eu tenho um problema sociável, o que eu tenho que fazer? Se associar mais com pessoas. Claro. Eu tenho que ir em ambientes que vão trabalhar isso. Então, eu identifico algum comportamento que eu tenho que me faz mal, eu busco trabalhar de maneira diferente. Se eu tenho esse comportamento, o que eu preciso fazer para mudar? Então, quando a gente para analisar sobre os treinamentos, a gente busca identificar no perfil do nosso colaborador, né? Agora você vai lembrando. Para entregar algo diferente para ele. Então, quando ele identifica que o que ele precisa está dentro dele, ele encontra os padrões de comportamento e começa a ter uma mentalidade diferente. Porque não basta eu falar para a pessoa, ela precisa descobrir o que ela tem. Então, isso é basicamente um trabalho que um psicólogo faz, que um terapeuta faz. Ele não tem que falar o que você tem que fazer. Ele tem que te conduzir a você encontrar o que você está procurando. Dentro de si, né? Repara para você ver. Quando você vai em um psicólogo, ele só faz perguntas para você. Alguns ainda te ajudam, te dá algum ponto, mas não existe o correto, o certo e o errado.
tá? Que fique bem claro. Sim. Mas, na grande maioria das vezes, o que é interessante fazer? A pessoa ter essa percepção sobre o que ela é, sobre o que ela faz, sobre qual é os objetivos que ela tem de vida para trabalhar isso. Esse colaborador que identifica um padrão que ele tem de comportamento, de repetição, ou ele precisa trabalhar algo com o processo de inteligência emocional para melhorar mais ainda, ele consegue ter uma dinâmica diferenciada e consegue seguir com mais qualidade dentro do E trabalho. o importante é ele querer, né? Exatamente. A pessoa que quer, ela gera mudança, gera transformação, ela cresce, ela evolui e alcança novos cargos. Então, hoje, por exemplo, dentro de um dos treinamentos que eu aplico para secretárias, tem uma das secretárias que ela está em nível de ascensão, logo ela vai ascender para um outro nível. Por quê? É uma pessoa que é preocupada, que gosta do trabalho, que é ambiciosa e deseja o crescimento. Exato. Então eu preciso trabalhar nesse ponto. Se ela realmente tem desejo de crescer e evoluir, cara, ela vai crescer. Vai crescer. Vai crescer porque está dentro dela. É. Repara, uma pessoa que busca crescimento exponencial, ela nunca para. Não. Ela sempre quer mais, quer crescer. Só que é uma questão que não é por dinheiro. É uma necessidade de É crescimento. de cada um. É, e é automático. Repara os maiores empreendedores para você ver. Eles só fazem. Só fazem. São fazedores. E não é nem pelo dinheiro. Não. Ele tem essa necessidade de fazer. necessidade. Então, se recria e tudo mais. Exemplo, a minha personalidade é essa. O tempo inteiro eu crio algo diferente, trabalho, evolui, cresce, exponencializa e vai para outro próximo. É verdade. Então a gente busca essa evolução. Isso assim, às vezes cansa, né? mas é da gente. É da Se a gente, gente estiver então. fazendo isso, a gente vai estar infeliz. Porque você já Tiver tem quieto algo. lá, pescando ali, você não vai conseguir. É o que você tem dentro, né? Que você quer crescer e evoluir. Então, pô, o que eu ainda não aprendi que eu posso aprender e fazer diferente. Aí Exato. você vai lá e domina mais uma coisa. E é Essa basicamente... ânsia por aprender, né? Sim. É basicamente isso que a gente trabalha, identifica ali esse crescimento no consultório, identifica esse crescimento dentro da clínica, às vezes... E deixa eu te perguntar, você que mexe bastante com essa parte de treinamento aí, como que tá os colaboradores hoje? Eles estão empenhados em crescer ou eles estão mais estagnados ali? Como que você enxerga esse mercado? Essa pergunta é muito boa e existe 2 cenários aí. Existe aquele colaborador que quer crescer e evoluir dentro da empresa. Sim. E existe aquele que só quer bater o cartão, CLT. Sim. Então, quando nós olhamos para esse cenário, eu preciso fazer uma identificação através de algumas dinâmicas, entendendo até onde essa pessoa quer chegar, qual é o objetivo de vida dela, quais são os sonhos, qual é o desejo dessa pessoa, por que ela trabalha aqui. Então, eu faço algumas perguntas para identificar exatamente o que eu quero extrair dela. Legal. Então, quando eu pego o colaborador que não sabe para onde vai, Qualquer caminho vale, né? Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho tá valendo, né? E aí você Essa é a passa isso resposta. para os médicos. Exatamente. E aí, o que acontece? Quando a gente identifica esse perfil de comportamento dentro da empresa, eu preciso validar. Faz sentido manter esse colaborador comigo que não tem vontade de crescer? Sim. Porque uma pessoa que não está engajada com o time, cara, ela vai começar a depreciar o trabalho. Vai estragar. Ela vai ocupar a vaga de outra pessoa que deseja trabalhar e precisa, às vezes. E impacta negativamente, como a gente já 100%. falou, os outros, né? 100%. Cai padrão vibratório, né? Sim. E a porcentagem assim que você enxerga aí de colaboradores que só quer bater cartão e os que querem... Você tem mais ou menos um Então, panorama aí? Hoje, olhando para o cenário atual, a grande maioria deseja ser CLT, né? Então, Bater eles querem bater cartão, porque é mais seguro. Sim. Não é todo mundo que deseja ser empreendedor. É por isso que o caminho empreendedor é mais árduo, Difícil. mas vale a pena. Existe algo que eu tenho falado ultimamente, que crescer dói e dá trabalho, mas vale muito a pena. Sim. E é algo que eu falo para todos os meus clientes. Se tudo que você fizer der certo, a culpa é sua.
Mas se tudo que você fizer der errado, o canal do merecimento é sempre o mesmo. Então, se nós passamos um direcionamento, passamos um treinamento, passamos um processo, te demos a fórmula e você aplicar, o sucesso é seu. Agora, se nós fizermos tudo isso e te entregar, mas você não aplicar, o canal do merecimento é o mesmo. Então, assim, quanto mais eu faço, mais aplico, mais resultado eu tenho. Hoje eu tenho médicos dentro da nossa estrutura de mentoria que já fez mais de 100 mil reais. Médicos que saíram de faturamento de 15 mil, 16 mil, 20 mil a mais de 100, 150 mil. Ou seja, são pessoas que aplicaram um método, entenderam como funciona e está tendo resultado. Estão validando isso. Exato. Inclusive, eu até postei um story no meu Instagram. Que, inclusive, se você não me segue, Michael Marks, você já vai me encontrar lá. A gente vai deixar aqui na introdução, aqui vai ter. Maravilha. Então, é algo que você consegue fazer uma breve identificação ali e ver que realmente tem crescimento. Para quem é comprometido, pessoas que fazem, cresce. Pessoas que não fazem, é como tudo na vida, ficam estagnadas. É um parâmetro que eles precisam ter. O que tem que ser feito, nada muda, né? Nada. É onde a gente precisa analisar o que eu quero para a minha vida. O que acontece? Eu criei algo também direcionado para empresários. Tenho parceria com uma grande empresária ali de Botucatu, que é a Patrícia Dias. Ela que fundou uma empresa chamada WF lá também. Depois está trabalhando bastante com esse processo de treinamento, liderança, governança. Então é algo que a gente tem desenvolvido recentemente focando no empresário. Trabalhando um processo que a gente leva 1 ano basicamente para construir, desde gestão, marketing, vendas, liderança, PNL, técnica de SWOT, vários direcionamentos focado para crescimento. Então, ali é um outro braço de treinamento que nós temos, trabalhando também com o empresário. Porque quando a gente fala de negócio, não existe um caminho só. Não. Existem vários. Então, existem pessoas que desejam ter um crescimento exponencial. E nesse crescimento exponencial é onde a gente trabalha focando no empresário. O médico é empresário. Sim. Você é o empresário. Sim. O dono de uma outra indústria também é empresário. Sim. Então, a gente analisa esses tipos de negócio, identifica como a gente pode ajudar você a crescer e implementa uma estratégia para você ter esse crescimento. Legal. Não, isso eu acho que é para todos, né? 100%. Não tem como escapar disso, né? Da gente ter uma... E principalmente essa visão que eu acho muito interessante, essa visão de fora. Porque a gente que está no meio ali, você tem seu negócio, você tem um restaurante, você está ali, cara, surgem problemas que você não consegue visualizar. Porque você está ali lidando com aquilo no dia a dia. Uma pessoa de fora com outra visão visualiza esse problema, traz uma solução com muito mais facilidade, né? Sim. Quando você olha para o negócio do outro de fora, você identifica o que ele está fazendo de errado. Sim. O que diferencia é aquele empresário que realmente aceita um feedback e aquele que não aceita. Então, aquele empresário que identifica que ele precisa trazer um direcionamento e melhorar, ele vai aceitar a sua opinião, o seu feedback, o que você está passando para ele. Agora, se ele não identificar que ele não quer realmente aceitar aquilo, está tudo bem. Não, tudo bem. Você fez a sua parte e está tudo certo. Você fez a sua escolha, né? Exato. Então, quando a gente para analisar, os níveis de crescimento que o empresário quer ter, só depende dele. Ele que implementa, ele que traz ali um gestor, alguém para treinar, para ensinar, evoluir e crescer. Então, quando eu paro para analisar esses processos, esses níveis de crescimento, eu analiso para a minha equipe. O quanto eu já cresci esse ano e o quanto eu quero crescer no ano que vem. Então, por exemplo, pegando clínicas, que hoje é o nosso maior cliente, a gente cria alguns processos para ele fazer algumas identificações, como, por exemplo, encontrar qual é o nicho dentro do próprio trabalho dele, que é o que ele mais vende.
qual dos programas que eu tenho que mais gera resultado e trabalha aquilo de maneira inteligente, com estratégia, para ele crescer, evoluir e ter ascensão. Porque ali eu vou ter alguns níveis de tratamento. Um tratamento ele vai ser, vamos dizer assim, básico para pagar das contas, vamos dizer assim. Eu vou ter aquele que vai começar a me dar um pouco de lucro e aquele que vai me dar lucro. Então, dentro do consultório, eu preciso ter essas 3 bases. Sim. E aí é onde a gente cria um processo chamado nicho ouro dentro do processo da clínica do médico, trabalhando um produto que a gente consiga trabalhar esse crescimento para ele evoluir e crescer cada vez mais. Depois que identificou, cresceu, evoluiu, eu avanço para um próximo nível. Por quê? Eu preciso agora ter uma estratégia de venda que eu consiga trabalhar a venda desse produto. Entendi. Bom, aí eu entro com os treinamentos de equipe para venda. Como vender mais e melhor dentro da minha clínica, utilizando o nosso banco de dados ou os leads que vêm através das nossas redes sociais. Que aí entra Google, Meta, pego todo esse empacotamento de cliente que chegou e começo a trabalhar de forma inteligente para conseguir trabalhar esse novo processo que a gente criou. E aí você implementa essas IAs no processo de venda, tudo? A IA ela está em processo de desenvolvimento, a gente está trabalhando nisso ainda. Legal. Mas logo vai ser uma novidade que a gente vai lançar para ela fazer essa finalidade. Spoiler aí. Primeira mão. Só aqui. Legal, legal. E isso aí vai auxiliar muito, né? Demais, demais. Porque quando você une a tecnologia com o trabalho do humano, isso facilita demais. Pô. Hoje, vamos dizer, a gente não vive sem o ChatGPT. O tempo inteiro a gente precisa... Se eu quero construir algo rápido, eu utilizo estratégia. Eu pego o ChatGPT, crio ali os conteúdos, vou para o Canva, coloco lá com uma estratégia e já tenho conteúdo para trabalhar a semana toda. Isso vale tanto para dentista, cirurgião dentista, para médicos, no contexto geral. Então, quando a gente pega ali, por exemplo, o cirurgião dentista que raramente tem tempo para conseguir fazer isso, ele precisa ter uma equipe bem estruturada para conseguir ajudar ele em todo esse processo. Principalmente para um treinamento de secretária, para um treinamento do time de vendas, se ele já tem ou se não tem, treina a secretária para se tornar uma boa vendedora dentro do consultório. Montar esse time, né? Às vezes. Ou até mesmo instruir a própria doutora a como trabalhar um processo de venda ali na própria maca dela mesmo, inconsciente. Porque o seu paciente compra de forma inconsciente. Aí tem algo que eu costumo falar, que venda é um estado emocional positivo. Que o que eu estou vendendo para o meu cliente é algo que gera transformação e ele consegue ter o resultado. Aí eu valido uma coisa, o meu cliente compra por 2 motivos. Dor e desejo. Aí vai um exemplo. Eu quebrei um dente, estou com uma dificuldade muito grande, eu preciso resolver esse problema. O que eu vou fazer? Eu vou na dentista para resolver aquele problema. Então, se aquilo é um canal, é uma dor que eu estou vindo, então automaticamente, se eu não tenho agenda, o que eu faço? Cobro um pouquinho mais caro. Sim. Isso é normal, só que se vê muito. Oferta e procura. Exato. Eu tenho a dor, encontrei. Agora, qual é o desejo? Eu quero colocar uma lente de dente. Quero colocar uma lente de resina ou... Enfim, é um desejo. E na hora que eu estou ali procurando aquela dentista para fazer esse tratamento, eu já tenho exatamente o que eu quero. E aí é onde eu construo mais ainda um relacionamento com esse paciente para vender esse outro tratamento. Ou seja, identifiquei 2 pilares, dor e desejo. Trabalhando nesse ponto, é impossível não ter venda no final desse processo. Às vezes os profissionais, o dentista, ele está tão focado em resolver aquele problema que ele nem se liga em vender um outro, né? Não é? A gente fica tão focado ali. É aí que entra os 2 personagens, que é o que eu falo muito para os meus alunos. Você precisa ser médico, mas também tem que ser empreendedor. Sim. Porque, afinal de contas, a clínica tem um custo. Claro. Seus funcionários têm um custo. Então, você tem que ativar esse nível de venda também dentro de você. Por mais que, eu não aprendi isso na faculdade. O médico realmente não aprende como vender na faculdade, não aprende a trabalhar esse processo. Agora, quando ele liga esse nível de consciência de que eu tenho que ser empreendedor e médico, enquanto eu estou atendendo meu paciente,
eu vou trabalhando ali de forma inconsciente tipos de tratamento que pode ser feito com aquele paciente. Exemplo, vamos pegar uma dermatologista que trabalha ali com botox e algumas outras Aí, Tami, toxínicas. ó, um beijo pra Tami aí. Ó, já vai uma dica para Já ela. vai. Fica de olho aí, Tami. Vamos supor, eu tenho um tratamento que eu estou fazendo ali um botox labial e eu percebo que essa paciente também precisa fazer uma correção no bigode chinês e deixar a testa ali, isso aí precisa de um botox, Tami, ó, já pode oferecer para ele. Porque afinal de contas, homem também faz botox. Faz. E bastante. Eu faço eu faço aqui na mandíbula, que eu tenho bruxismo, ela que faz em mim. Pô, É uma maravilha. amiga da gente aí, ela é sensacional. Olha que ótimo. Então, o que acontece? Quando o meu paciente está na minha maca, eu estou fazendo um tratamento nele, mas eu identifico outro inconsciente, eu mostro para ele o que pode ser feito para melhorar mais ainda. Ali é onde eu começo a trabalhar o meu processo de venda. Porque inconscientemente estou trabalhando de forma bem sutil, não estou forçando nada para o paciente, ele entende aquilo que realmente vai fazer uma diferença muito grande. Se eu tenho um catálogo de demonstração de pacientes que estavam antes e depois, eu mostro para ele. Ó, desse jeito que está o seu rosto, vai ficar assim para esse modelo. É claro que a anatomia, cada um tem um estilo diferente. Claro. Pode gerar um resultado igual ou pode não gerar. Então, só que é um resultado próximo que eu estou mostrando para o meu paciente, que é o que pode acontecer com ele. Ou seja, nessa, eu vendi um tratamento ali de R$ 1.200 e implementei um outro ali de 1.500 ou um pouco mais até. Só de mostrar. Aí eu te falo, qual que é o produto mais vendido? Você sabe dizer ou não? Não. É o produto mais oferecido. Porque quanto mais você oferece, mais oportunidade de venda você tem. Então, essa é a deixa que eu deixo para os médicos que, se eu quero trabalhar de forma consciente e vender mais e melhor, eu preciso oferecer o meu tratamento. E é uma coisa que eu falo sempre para os médicos. Se você ainda não tem um time de venda, não delegue o processo de venda para sua secretária 100%. Por quê? Isso é uma falha que o paciente vai sair ali onde ele está 100% quente, vai para a mesa da secretária e ela, na maioria das vezes, não vai ter tanta habilidade de venda para vender. Agora, por que o paciente geralmente compra mais com o médico nesse ponto, enquanto ele não tem um time de vendas dentro da clínica? Porque o médico, ele é a maior autoridade ali. Sim. O que acontece? O médico, quando vem para o digital, ele já tem uma autoridade absoluta, porque ele é médico. O que ele precisa? De posicionamento. Se aquele paciente procurou ele, é porque ele já está nessa roda, já está gerando valor e agregando na vida de outras pessoas. Então, ali é onde eu ofereço um outro tratamento para o meu paciente. Ele passa com a secretária somente para efetuar o pagamento. Aí é uma coisa que eu sempre falo, é a parte que eu mais gosto. Como é que você prefere fazer? No Pix ou no cartão? No cartão. Vamos dividir, fazemos qualquer negócio. Mas legal, Michael. Puta, foi um prazerzão receber você aqui, cara. Senão a gente vai ficar muito tempo aí. O pessoal vai falar, porra, esses caras não param de falar. Mas, cara, aprendi bastante aí. Eu acho que todo mundo aí aprendeu um pouco também. Maravilha. Volte mais vezes. Agradeço o convite. Obrigado aí pelas mensagens no Instagram. A gente está acompanhando bastante lá. Eu fico bastante feliz. Inclusive, já vou querer meu café Figueiredo. Né? Vai levar um pouco. Então, assim, eu agradeço demais o seu convite, pela pessoa, pelo podcast, toda a estrutura. Então, é um lugar muito bacana. E você que está procurando aí um lugar para fazer um podcast, aqui é o lugar que tem total estrutura para você. Principalmente para a gente que trabalha com o público, com digital. Isso aqui oferece uma estrutura 100% qualificada para que você possa avançar e crescer no seu negócio. Então, aproveita a oportunidade e obrigado. Vem aí. Eu estou satisfeito demais. Que legal. Gostei muito do nosso papo. Obrigado por me apresentar um pouco a tua história. Imagina. Gratidão. Espero voltar mais vezes. Não, vamos fazer mais conteúdo junto aí que vai ser muito legal. Obrigado, pessoal. Obrigado
pela audiência aí e paciência. E todas as informações eu vou deixar aqui na descrição. O Instagram do Michael e do nosso aqui. Qualquer informação, qualquer dúvida, só perguntar que a gente estará pronto a responder. Obrigado, valeu.